maneira Paulo procurou alcançar a ressurreição dos mortos, em Filipenses capítulo 3, versículo 11. Nesta sessão, Filipenses capítulo 3, do versículo 7 a 16, Paulo está apresentando o ensino moral. Ele expressa seu desejo de conhecê-lo, isto é, conhecer Cristo. Aqui o tempo auristo, no grego, é usado, indicando uma experiência definida. Não era simplesmente uma questão de saber sobre Cristo. Os crentes não têm o direito de alegar que conhecem a Cristo simplesmente porque leram e aprenderam sobre ele nas Escrituras. A maturidade espiritual é produzida apenas por um conhecimento pessoal e prático de Cristo. Paulo fala então do poder da sua ressurreição, que é o poder procedente de Cristo na ressurreição, que possibilita a vitória na vida cristã. Ele acrescenta e a comunhão de seus sofrimentos, entrando nos sofrimentos de reprovação que o Senhor Jesus experimentou. A referência aqui, é claro, é aos sofrimentos exemplares de Cristo e não aos seus sofrimentos expiatórios. Ser feito conforme a sua morte, este é um processo que continua continuamente. Embora seja claro de outras escrituras que Paulo estava preparado para morrer como mártir, é a confirmação moral com a morte de Cristo que está em vista aqui. Um reconhecimento de ter morrido para o pecado, como é ensinado em Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11. É então neste contexto que Paulo diz, se por algum meio, isso não é uma conjunção, uma condição, como uma contingência, ou seja, se de alguma forma eu pudesse alcançar, chegar como um objeto à ressurreição, literalmente ressurreição, a ressurreição de entre os mortos, é o que temos no versículo 11, é bastante claro que Paulo não está se referindo aqui a uma futura ressurreição corporal dentre os mortos, quando o próprio Senhor vier aos ares no arrebatamento. De fato, Paulo nem sabia se ele próprio morreria antes do arrebatamento. Assim, Paulo diz, então nós que estivermos vivos e permanecerem, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, isto mostra que Paulo tinha esperança no arrebatamento. A ressurreição do corpo dentre os mortos nunca é considerado como uma questão de obtenção. É absolutamente certo para todos os crentes que passaram pela morte. Será a conclusão da salvação dos mortos em Cristo, quando seus corpos estarem no bem da obra redentora de Cristo, no arrebatamento. Paulo estava, portanto, expressando o desejo de uma experiência presente de vida como alguém que havia sido ressuscitado com Cristo. Assim, a referência em Filipenses capítulo 3, versículo 11, é a vida presente de identificação com Ele em sua ressurreição. Uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o Satanás, vitoriosa sobre a carne, sobre o mundo. Essa é a vida de ressurreição. Cristo estava além das coisas naturais, carnais. Ele já tinha passado por esta vida, estava além desta vida. É a vida de ressurreição. Era isto que Paulo estava querendo, participar desta vida que está além das coisas que somos atingidos. Isto nós vamos conseguir, como Paulo está frisando neste capítulo, quando nós temos uma comunhão íntima com Cristo e vivemos à luz da eternidade. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele disse: sendo agora justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por meio dele. Romanos capítulo 5, versículo 9. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 6 que Deus olhou do céu e viu que a maldade do homem era grande na terra. Como resultado do pecado e rebelião do homem, Deus disse: destruirei o homem que criei.
Embora Deus, em sua santidade, tenha decretado que o homem deveria ser destruído, Noé, a Bíblia diz, Noé achou graça aos olhos do Senhor. De todas as pessoas na terra, apenas Noé obedeceu a Deus e ele foi instruído por Deus a fazer uma arca de madeira de gofer. Assim, em um terreno plano perto de sua casa, Noé começou a empreitada de 100 anos de construir uma arca de 450 pés, 150 metros, mais ou menos, precisamente de acordo com as especificações de Deus. Durante o tempo desse grande esforço de construção, Noé foi um pregoeiro da justiça e alertou o povo sobre a ira de Deus que logo cairia. Podemos imaginar uma conversa entre Noé e um curioso que passava por ali, ou soube dessa notícia pela pregação. Ele queria questionar sobre aquela grande arca e a sua finalidade. Podemos imaginar ele perguntando: por que você está pregando e construindo com tanta urgência? Noé podia responder: Deus vai destruir o mundo com um dilúvio. Então esse observador podia fazer uma outra pergunta: como você sabe que isto vai acontecer? Noé responderia: Deus deu sua palavra, Deus falou. O observador poderia perguntar novamente: como você e sua família serão salvos? Noé responderia: seremos salvos da ira de Deus através deste grande barco. Cínicos e críticos podem ter zombado, mas nada poderia ter abalado a confiança de Noé ou de qualquer um dos outros 7 membros da família de Noé. Quando as águas do dilúvio desceram, eles foram salvos da ira através da arca. Essa confiança não se baseava em arrogância ou piedade própria, mas nas promessas seguras de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Quando Noé completou a construção da arca, ele, sua família e centenas de animais de todo o mundo entraram na arca. E o Senhor, a Bíblia diz, e o Senhor fechou a porta da arca por fora. Todos os que seriam salvos estavam seguros dentro da arca. E a Bíblia diz que, no mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. A água subiu da terra e desceu do céu por 40 dias e 40 noites, até que as montanhas foram cobertas. Embora as Escrituras não forneçam detalhes sobre como homens e mulheres reagiram quando as águas do dilúvio começaram a subir, o desejo de autopreservação teria levado os homens a tentar escapar do julgamento de Deus. Alguns teriam se mudado para um terreno mais elevado, alguns podem ter procurado entrar na arca e outros ainda podem ter tentado construir barcos ou jangadas, mas para os que estavam fora da arca, o resultado foi universalmente o mesmo. A Bíblia diz: e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e a Bíblia frisa, e todo o homem. Por um homem, homens e mulheres fora da arca, um por um, ou melhor dizendo, homens e mulheres fora da arca, teriam aprendido a terrível verdade. A esperança está perdida e toda a oportunidade de ser salvo já passou. Quão diferente era a calma e confiança da família de Noé enquanto eles olhavam para quando aqueles fora da arca olhavam para o futuro da horrível percepção para aqueles que estavam fora da arca de que a oportunidade havia passado e eles estavam desprotegidos da tempestade, da ira de Deus. Embora quase todos os aspectos da vida tenham mudado desde os dias de Noé, os séculos que se seguiram não conseguiram melhorar a constituição moral básica do homem.
As mesmas tendências para o pecado e rebelião contra Deus permanecem até hoje. Mais solenemente, porém, deve-se lembrar que Deus também não mudou. O mesmo Deus que decretou julgamento por causa do pecado nos dias de Noé, também decretou julgamento pelas mesmas razões contra este mundo presente. Pedro, na sua segunda epístola, do capítulo 3, versículo 10, ele diz: os elementos se fundirão com o calor ardente. A terra também e as obras que nela há se queimarão. Felizmente, Deus não nos deixou sem esperança. Como nos dias de Noé havia uma arca para a salvação física, Deus providenciou um meio de escape descrito e selado por sua santa palavra. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz mais: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para você que me ouve, para qualquer pessoa neste mundo, para escapar da ira de Deus, é necessário confiar no Senhor Jesus Cristo, recebê-lo como seu Salvador. Foi por isso que ele morreu na cruz e sofreu. A Bíblia responde para todo aquele que quer ser salvo, escapar da ira de Deus, o que deve ser feito. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Isto está em Atos capítulo 16, versículo 31, e os outros versículos que eu citei estão em João capítulo 3, do versículo 16 a 21, Atos capítulo 4, versículo 12, e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.